Bom dia, que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Jesus te proteja. Nesse dia eu quero orar com você e por você. Pedir para que Deus abençoe sua vida, pedir para que Ele vá na sua frente nesse dia e até aquilo que poderia dar errado venha dar certo. Confie em Deus, esse seu dia, esse seu sábado será uma bênção em nome do Senhor Jesus. E o texto que hoje eu quero me apegar vai se encontrar em Mateus 13, Mateus 14 e versículo 30. Só o versículo 30, tá? Está assim, ó. Mas sentindo um vento forte, teve medo, e começaram a ir para o fundo e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Esse texto, esse versículo, vai se falar sobre Pedro. Que a Bíblia vai dizer que nesse mesmo momento, Pedro e Jesus e os seus apóstolos, os apóstolos estavam indo no rio com um barco e Jesus estava orando. E quando eles já estão bem adiante do rio, Jesus vai até eles. Jesus vai andando sobre as águas. Nesse momento, eles ficaram aterrorizados quando viu Jesus vindo sobre as águas e começaram a achar que era um fantasma. Mas a Bíblia diz que Jesus, olhando para eles, disse: Não temas, sou eu. E ali Pedro decidiu testar, porque Pedro ficou com medo. Ali bateu uma credulidade tão grande em Pedro que disse: Se você é mesmo Jesus, vá, manda que eu vá até aí. E a Bíblia diz que Jesus falou: Venha. E nesse momento Pedro começou a andar sobre as águas e Pedro afundou, porque Pedro parou de olhar para Jesus. No momento que Pedro estava olhando para Jesus e andando sobre as águas, ele estava andando, estava caminhando. Mas depois, quando ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o problema, começou a olhar para os ventos, ali ele ficou com medo. E ele começou a gritar: Senhor Jesus, salva-me, pois eu estou afundando, estou morrendo. Olha isso, irmãos. E muitas vezes é isso que acontece com a gente, não é verdade? Às vezes a gente está focado, olhando para Jesus, andando sobre as águas, sabe? Quero dizer, andando sobre as águas, indo pelos seus caminhos, fazendo de tudo para acertar, e Deus se agradando da gente. E quando a gente está olhando, andando sobre as águas e olhando, a gente começa, assim como a Bíblia diz que Pedro tirou seus olhos, às vezes a gente tira nossos olhos de Jesus, e às vezes a gente afunda, cai, tropeça. Mas assim como Pedro, a Bíblia vai dizer que quando Pedro afundou, Jesus não deixa Pedro afundar, mas Jesus estende as suas mãos e pega Pedro, tira o Pedro das águas. E assim como Jesus estendeu as mãos para Pedro, Jesus também está estendendo as suas mãos para você nesse momento. Se você está perdido, se você está caído, nesse momento Jesus estende suas mãos para te levantar. Creia, porque assim como Pedro afundou, parou de olhar para Jesus, talvez você também tenha parado de olhar para Jesus, ou talvez vê um problema tão grande em você que você ficou triste, abatido. Nesse momento você parou um pouco de buscar a Deus. Nesse momento, Jesus ele estende as mãos para você. E você pega na mão de Jesus nesse momento agora. Jesus ele estende a mão para você nesse momento, para te tirar essas águas, para te tirar do fundo do poço. Assim como Jesus tirou Pedro, ele também quer te tirar. Então levanta-te e olha para o lado e olha para cima e veja que quem está acima de você é o Deus dos exércitos. É o Deus que cura surdos, mudos, leprosos. É o Deus que abençoa, é o Deus que livra, Ele é o Deus que protege. Então confie em Deus. Confie em Deus, que Deus ele vai te tirar. Se você estiver vivendo um tempo difícil, confie em Deus. Porque assim como Jesus abençoou Pedro, não deixou Pedro afundar naquele tempo tão difícil, naquele meio do fundo do rio. Se Pedro afundasse, Pedro ia morrer ali. Mas Jesus estende suas mãos e pega Pedro e coloca Pedro de novo no barco. Assim como Jesus abençoou e salvou a vida de Pedro, ele também vai salvar a sua. Só confie em Deus e coloque seu coração reto ao Senhor, que o tempo pode ter certeza que Deus vai abençoar a sua vida e você vai ter um testemunho para contar, assim como Pedro também teve. Você também vai ter um testemunho para contar em nome do Senhor Jesus. Você crê? Então vamos orar comigo nesse dia,
Pedir para que Deus abençoe seu dia, para que Deus, Jesus, vá na sua frente, para que Jesus pegue nas nossas mãos, assim como pegou na mão de Pedro, e nos ajude a caminhar cada minuto, cada segundo, cada hora desse dia, para que esse dia venha ser uma bênção pra gente. Então feche teus olhos e ore assim comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, vá na nossa frente nesse dia, Senhor Jesus. Através dessa palavra, Pai, eu quero te pedir. Pegue nas nossas mãos, Senhor Jesus, nas minhas mãos, e nas mãos de cada irmão, cada irmã que está vendo esse vídeo. E nos ajude, Pai, a caminhar, não só esse dia, mas todos os dias da nossa vida, guardando, nos protegendo, guardando para que a gente não tropece, para que a gente não pise nenhuma pedra, cortando laços, quebrando todas as garras do inimigo e do adversário contra nossas vidas. Ô Senhor Jesus, Pai, abençoe esse dia, para que esse dia vai ser um dia abençoado, um dia de livramento, um dia de boas notícias, meu Pai, para que até aquilo que poderia dar errado venha dar certo. Senhor Jesus, toma a frente, acalma o mar, faça, Pai, toda a tribulação se quietar. Toma o controle desse dia, meu Deus. Caminhe com a gente sobre esse dia. Eu declaro que esse dia será uma bênção e será um dia de testemunho para a glória e a honra do Senhor Jesus. Diga assim: eu creio, eu tomo posse. Ora assim comigo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livre do mal, Senhor. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, viu? Que esse dia seja um dia lindo e abençoado, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Creia, Jesus é quem vai na sua frente nesse dia, e você vai ter um testemunho para contar. Amém? Você crê? Então levanta essa mãozinha: eu creio. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esses vídeos e me ajude cada dia a buscar mais a presença de Deus, para que a nossa voz cada vez mais alcance ao trono do Senhor. E me ajude compartilhando esses vídeos, porque cada vez que você compartilha, a gente está incentivando uma pessoa a se aproximar mais de Deus e assim aumentar mais a sua comunhão com Ele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e não se esqueça, Deus, Ele te ama muito, viu? E eu também, Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida e seu dia será um dia lindo.